Bom dia, pessoal da terceira série do Integral Colégio de Curso de Pacifica. Vamos aí para mais uma aula de História do Brasil, tá? Dando continuidade ao conteúdo que estamos trabalhando, né? Ditadura militar, né? Década de 60, 70 e 80, certo? Nas últimas aulas, a gente discutiu os governos, né? A gente discutiu o golpe civil-militar, né? O golpe ali no João Goulart, né? No Jango. Depois, o estabelecimento da ditadura militar, né, do governo militar, a partir do governo do Castelo Branco, e também o governo do Costa e Silva, que durou aí de 67 a 69, tá certo? E agora vamos discutir, né, nessa aula, especificamente, vamos discutir o governo do Médici, o governo do Geisel, tá? E também do João Batista Figueiredo, tá? Então, os três últimos governos aí que vamos discutir nessa aula, tá? O governo do Médici ele vai ser de 69 a 74, tá? Lembrando que o Costa e Silva adoeceu e depois veio a falecer, tá certo? E aí o Médici, o Emílio Garrastazu Médici assume, tá? E aí ele vai pegar uma herança, né, algumas heranças do governo Costa e Silva, né? Primeiro o AI-5, tá? E junto com o AI-5 os movimentos de guerrilha, tá certo? Por quê? Porque com o AI-5 proibiu greves, censura prévia e tudo mais. Como as pessoas não poderiam se manifestar, tá? Guerrilha, luta armada, né? ALN, né? Guerrilha no Araguaia, tá? E outros movimentos, né? De guerrilha que foram, claro, duramente perseguidos, né? Claro, teve também nesse período, né, do Médici, participações da igreja, né, principalmente a igreja católica com os frades, né, teve figuras importantes, né, nesse momento, né, do governo do Médici, né, o Marighella, tá, que teve papel importante nesse movimento de guerrilha que queria derrubar a ditadura militar, certo? O ano do governo do Médici é o auge da ditadura militar, tá? Por quê? Porque vai ter milagre econômico, porque vai ter o PIB, né? Vai ter altos índices, tá certo? Vai ter também conquistas no esporte, como a Copa de 70, tá certo? O tricampeonato brasileiro e também conquistas na Fórmula 1, tá? Então, assim, vai ser o auge da ditadura, né? É o momento das propagandas ufanistas, né? Brasil ame ou deixo, né? Ninguém segura esse país, tá? Então, vai ter é, esses fatos, né? Que vão acontecer no governo do Médici, tá? E aí ele começa o seu governo com dois objetivos: segurança, tá? Segurança para quem, né? Claro. Ou seja, assegurar a ditadura militar, né? Por mais alguns anos. Segurança, claro, por isso que ele vai perseguir tanto seus opositores. Né? É conhecido também esse período, né, como os anos de chumbo da ditadura, porque as perseguições elas vão se tornar mais intensas. O aparato repressivo, né, vai se tornar mais intenso. Né? Vamos ter aí o DOPS, a OBAN, né, a Operação Bandeirantes, tá certo? São vários os órgãos repressivos, né, que vão surgir. Aliás, vão surgir não, né, que já tinham, né, e claro, vai surgir alguns, mas vão se tornar mais intensos, tá? Então, segurança, né, tornar o Brasil, né, um país seguro, né, aliás, a ditadura militar, e também o desenvolvimentismo. Né? O Médici ele precisava dar uma resposta para o golpe civil-militar. Né? Se teve o golpe civil-militar e a economia está a mesma coisa. Tá? Os outros planos econômicos, né, o PAEG,
lá que iniciou com Castelo Branco, teve sucesso. Tá? O Costa e Silva também não teve sucesso no plano econômico. E agora, como é que vai ser? Então, precisava dar essa resposta, tá certo? E aí, claro, vai ter um crescimento do PIB muito forte, né? Que vai, claro, vai se chamar o milagre econômico ou o milagre brasileiro, né? A partir do economista, o Delfim Neto, tá? E aí o Delfim Neto até hoje está aí em alguns programas televisivos, ele aparece para dar. É um cara muito inteligente, né? Não podemos negar disso. E vez ou outra ele aparece na TV para dar entrevistas, tá? Então já em 68, né, o PIB ele, né, tem sinais que vai começar a crescer, tá? Mas é a partir de 69, 70, né, que vai ter essa subida muito alta, tá? Então 69 a 74, né? Se a gente vê que 73 o PIB cresce 14% ao ano, né? Mas ele cresce para quem? E o restante da população, como é que fica? Aí tem a frase, né, do Delfim Neto, né? Fazer o bolo crescer para depois dividir, tá? Então eles juntavam as riquezas, né? Como ele mesmo dizia, fazia o bolo crescer para depois dividir, tá? Porque eles achavam que não tinha como o Brasil crescer fazendo políticas sociais, né? Ajudando a população, políticas educacionais e tudo mais, tá? Então, por isso que o Delfim Neto tinha esse discurso, tá? Mas o que possibilita o milagre econômico, né? Empréstimos internacionais, principalmente com o FMI. Então, a dívida externa no Brasil, ela vai ficar altíssima, tá? Mas os empréstimos internacionais foram essenciais, tá certo? E claro, eles pegavam esses empréstimos internacionais a taxa de juros muito baixa, tá? E mais tempo para pagar, tá? Então, pegaram, né, muitos investimentos. Entrada de multinacionais, tá? Várias empresas vieram para o Brasil para produzir principalmente bens duráveis, tá? E também tinha uma facilidade de crédito muito grande. Lembra que o Costa e Silva não restrição de crédito, já com o Médici, facilidade de crédito para que essas pessoas elas possam investir, para que essas pessoas possam comprar também, tá? Além do milagre econômico, aliás, a partir do milagre econômico vai haver várias construções, né? Eu vou citar três aqui, né? A Transamazônica, que não funcionou, até hoje falta terminar. A Ponte Rio-Niterói, tem uma ponte grandiosa. A hidrelétrica de Itaipu, tem também a usina de Três Marias, se não me engano, não, Três Marias não. É uma usina nuclear, né? Acho que é de Angras, né? Angras 1, foram várias usinas, tá? Mas a única que funciona, eu acho que é a de Angra, tá? Então são várias as construções dessa época, né? Que eram chamadas aí de construções faraônicas, tá? E aí, né? O bolo cresceu, tá? Mas não houve divisão, tá? O milagre econômico ele dura de 69 a 74, tá? E por que ele não dura, né? Porque quando chega lá em 73, 74, vamos ter os choques do petróleo, né? As empresas que extraíam o petróleo, né, entraram em conflito com outros, aliás, os países entraram em conflito com outros, os Estados Unidos também estavam no meio, Israel e tudo mais, e aí, como se diz, fecharam, né, a torneira do petróleo, tá? E aí, esses países desenvolvidos que injetavam dinheiro no FMI precisavam, né, do petróleo para produzir, né, para que sua indústria produzisse. O petróleo fica mais caro, se um barril valia um preço X, agora ele passa a valer o dobro desse valor. E aí países como os Estados Unidos, como a Inglaterra, né, não vão injetar tanto dinheiro no FMI. Tá? Logo, o Brasil não vai, né, poder pegar dinheiro do FMI como pegava antes, a juros baixos e com mais tempo para pagar. Tá vendo aí? O Brasil necessitava desse dinheiro, agora não tem mais esse dinheiro, tá? E se tem, é pouco, tá? Consequência disso
né, principalmente em grandes capitais para a população. Aumento, né, de mendigos, crianças nas ruas, aumento, inchaço populacional, principalmente com o surgimento das favelas, né, um aumento muito numeroso das favelas. Tá? Em 1951, São Paulo contava com 141 favelas, eu acho que aí está um pouco pequeno. Em 73, esse número sobe para 525, então as pessoas vivendo em locais insalubres, desempregadas e com muita violência, claro. A dívida externa, ela passa de 3,7 bilhões para 12,5 bilhões, é muita coisa, né? Isso ainda antes de acabar o período, né, dos militares no poder, tá? Então é muita coisa que acontece. E aí, claro, acaba o governo do Médici, né? Acaba o milagre econômico e assume o Ernesto Geisel, né? Ele vai governar de 74 a 79, tá? Ele era da Sorbonne, né? Uma linha mais branda, né? Eu expliquei isso para vocês. E é nesse momento que começa um processo de redemocratização, tá? Claro, uma redemocratização lenta, tá certo? Uma redemocratização lenta, gradual e segura, tá certo? Lenta, ou seja, aos poucos, tá certo? Gradual, os direitos, eles não vão voltar todos de uma vez. Vai ser um de cada vez, tá certo? E segura, porque o governo que vai fazer essa redemocratização não vai ser um governo de oposição, vai ser um governo ligado aos militares, inclusive vai ter o Geisel e depois ainda vai ter o Figueiredo, né, o João Batista Figueiredo, agora quase não sai. Enfim, mas lenta, gradual e segura, certo? E aí algumas medidas, né, do Ernesto Geisel, lança o Proálcool, por quê? O que foi que ele pensou, né? A gente não pode, o Brasil não pode depender apenas de um tipo de energia, vai ter que tomar vai ter que ter uma energia alternativa. O proálcool, né? Plantações de cana-de-açúcar para dela extrair o álcool, tá certo? Claro, vai surgir aí carros, né, movidos a álcool e tudo mais. Mas, enfim, não vai suprir, né, a necessidade do petróleo. Eleições parlamentares de 74, o MDB consegue a maioria das cadeiras de um congresso, e a partir daí o que é que ele faz, né? Ele vai criar a Lei Falcão, que limita o tempo da propaganda eleitoral, tá? Ou seja, ele abre, né, ele permite as eleições parlamentares de 74, mas ao mesmo tempo a Arena vai perder, né, a maioria, ou seja, vai ficar com a menor quantidade de cadeiras no Congresso, o MDB vai ser a maioria. Então o que é que ele faz? Não, agora nas próximas eleições eu vou limitar o tempo da propaganda eleitoral, tá? E como é que eu limito esse tempo? O candidato, quando ele for, né, para propaganda eleitoral, ele não vai poder dizer suas medidas, o seu plano de governo, o que, que ele vai fazer, não. Ele vai dizer qual o seu partido, vai dizer o seu nome e acabou. Tá? Ele não pode falar sobre suas medidas porque também não vai dar tempo, certo? E também porque vai ser limitado, ele não pode falar do seu plano de governo. Tá? Ou seja, ele queria desmobilizar, né, fragmentar a oposição. Além disso, né, ele vai lançar o pacote de abril, vai fechar o Congresso, tá? E a partir desse fechamento do Congresso, ele vai criar uma lei lá que o mandato do Executivo agora vai ser de 6 anos. Claro, o dele vai durar 5 anos, mas o próximo vai ser 6 anos, ou seja, para durar ainda mais tempo, né, a ditadura militar, certo? E além disso, por não ter a maioria no Congresso, depois ele vai reabrir novamente o Congresso, ele vai criar os senadores biônicos. O que seria isso? Senadores que vão ser nomeados pelo Poder Executivo, pelo Geisel, tá? Então, ou seja, ele perdeu a maioria no Congresso, ele dá um jeito de se equiparar, né, à oposição ou ter mais parlamentares, tá certo? Então, aquela ideia, né, redemocratização lenta, gradual e segura. Não é assim, não é dessa forma,
certo? Aí, em 78, ele vai decretar o fim do ato institucional número 5, ou seja, vai acabar com a censura prévia, com os aparatos de tortura, certo? Aliás, entre aspas, né? Não é assim. Não quer dizer que acabou, tá? Por quê? Porque em 75, se não me engano, eu acho que tem no livro de vocês, tá? Enfim, foi no governo do Geisel, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Lá em 70 e não tem a data aqui, em 79, eu acho. Não lembro qual foi a data, mas enfim. O Vladimir Herzog, né, ele era um jornalista de oposição aos militares, ao Geisel, né, e a todo momento ele estava ali soltando notícias, né, de que tinha acontecido isso, que tinha acontecido isso, os militares fizeram isso, os militares fizeram aquilo e tal. E aí o Vladimir ele vai ser convocado para prestar depoimento, tá, no departamento de polícia, mas quando ele não sai, ele entra, mas ele não sai, né? Ele vai ser torturado, ele vai ser agredido, e né, dessas agressões e torturas ele vai acabar morrendo, tá? E o que é que os militares fazem em uma atitude desesperada, né? Colocam o revólver com a corda, amarram ele numa janela, numa grade, tá? E para dizer que ele mesmo se enforcou. Mas qual é o problema disso? Não sei se vocês perceberam, mas nessa foto, o Vladimir, ele não está, né, pendurado, né, podemos dizer assim. Ele está, como é que alguém se enforca dessa maneira, né? Então, foi descoberto depois, claro, que foram os militares, né, que mataram de fato o Vladimir Herzog, tá? Vai ter outra pessoa também que vai passar por esse mesmo processo, né? Vai ser o Manuel Filho, tá? O operário Manuel Fiel Filho, que vai também prestar depoimento e não sai, né, do departamento de polícia, tá? Então, uma atitude desesperada aí do Geisel. O Geisel sai, tá? E em 79 assume o João Batista Figueiredo, que vai governar de 79 a 85, né? Lembrando, quando o Geisel fecha o Congresso, o mandato passa para 6 anos. Por isso que o Figueiredo, né, vai governar de 79 a 85. Ele também era da Sorbonne, tá? Inclusive, perguntaram, né, ao Figueiredo como é que iria ser o seu governo. Ele falou, não, eu vou governar, né, vai ser um governo de transição, tá? Inclusive, no começo do seu governo, ele vai decretar o fim do AI-2, né? Ou seja, o fim do bipartidarismo, e vai surgir aí muitos partidos, vai surgir o PMDB, o PFL, retorna de novo o PTB, surge o PT, o PSDB, tá? Então vai surgir muitos partidos neste momento, tá? Ele vai criar também a lei da anistia, que perdoava os presos políticos e também os torturadores. Essa era a grande discussão, né? Da lei da anistia. Tem até uma charge que eu coloquei aí, né? Eu destruí a tua biblioteca, bati na tua mulher, te torturei e acabei com teu emprego. Mas vamos virar esta página e da história sem ressentimentos, tá? Ou seja, a lei da anistia, ela foi criada não só para anistiar os presos políticos, né, que estavam fora do Brasil, como cantores, né, o Chico Buarque, o Gilberto Gil, Fernando Henrique Cardoso, tá? O Miguel Arraes e tantos outros que estavam fora do Brasil, né, serem perdoados, mas também estava perdoando os militares que torturaram, tá certo? Enfim, vai acontecer alguns outros momentos importantes, né, como, por exemplo, as eleições de 82, se não me engano, que o MDB vai vencer em quase todas as capitais do Brasil. A partir daí, o Dante, né, o deputado Dante de Oliveira, vai criar uma emenda chamada, né, Emenda Dante de Oliveira, e que essa emenda queria, né, para que essa emenda, ela sendo aprovada, colocava fim à ditadura e convocava eleições para o executivo, tá? Claro, essa emenda ela vai ser derrotada, tá?
Nessa emenda que vai ser em 84, vai surgir daí, né? Eu acho que vocês já ouviram falar o movimento Direta Já também, tá? Mas enfim, foi um movimento que teve a participação de intelectuais, de políticos, tá? Uma movimentação, né, popular muito grande, né? Popular de intelectuais, de políticos, tá certo? Mas enfim, essa emenda vai ser derrotada, tá? E o regime militar, né, vai ser decretado o fim apenas em 1985, né, quando vai ter eleições indiretas para o cargo do executivo, tá? Então, é isso, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Qualquer dúvida, deixa no chat que depois eu respondo, tá certo? E aí vocês fazem, né, as atividades desse capítulo, né, todas as atividades, certo? Qualquer dúvida é só falar. Então, tenha um ótimo dia, tá? E até mais.